A marcha lenta ela precisa ser estável, né? A primeira coisa, o motor não pode ficar variando, então quando o condutor está parado com o carro, né, no semáforo ou qualquer lugar, e ele não está pedindo aceleração, a rotação do motor tem que ficar lisa, estável, não pode ter aquelas flutuações, a flutuação rápida ou flutuação lenta, né? Isso é totalmente desagradável e o cliente ele vai achar que tem um problema no carro, né? Porque não é normal de funcionar dessa maneira, né? Então você tem que garantir, no caso quando está fazendo o acerto, quando fazendo a calibração da marcha lenta, que você, nesse caso, faça a calibração para que a marcha lenta seja o mais estável possível, que ela não tenha variação, principalmente quando entram perturbações, a gente chama. Por quê? O que são perturbações? São consumidores, consumidor elétrico, né, no caso de você ativar um vidro elétrico, ligar o som, ou ligar o limpador de para-brisa. Né, no momento que acontece esse tipo de consumidor que vai pesar no motor, porque tem lá o alternador, e vai ser pedido uma potência elétrica, o alternador vai pesar o motor, que está ligado direto pela correia, né, no motor, e daí se pesar o motor e não tiver uma correção ideal ou suficiente, vamos dizer assim, satisfatória da calibração de marcha lenta, o que vai acontecer? A rotação vai oscilar. Né? Pode ser que ela não oscile, pode ser que ela só caia, depois ela volte, mas pode ser que ela passe para baixo, aí depois a calibração da marcha lenta consiga voltar, e depois quando tirar o consumidor, daí vai aliviar o motor, ela sobe, daí o motor traz de volta, a calibração da marcha lenta traz de volta, então não é interessante ter esse tipo de coisa. Outro consumidor ar-condicionado, né? Ar-condicionado também quando entra ele é pesado, então você tem que ter estratégias, tem que ativar as estratégias da injeção eletrônica para fazer a correção do ar-condicionado também, para que o ar-condicionado não tenha nenhuma influência no funcionamento da marcha lenta. Então, a direção hidráulica também é outro consumidor. Quando você vira a direção hidráulica, existem estratégias, né? Porque na direção hidráulica você tem um sensor de pressão, e ali você pode calibrar, né? No caso, quando entrar o sensor de pressão, calibrar uma correção para que não tenha também influência na condição da marcha lenta, para não dar instabilidade na marcha lenta. Então, você tem que ter essa noção, né? De que a marcha lenta precisa estar muito estável, tem que estar estável, para que o motor funcione bem, para que o cliente sinta que o motor está trabalhando direitinho. E também, né, ela não pode também ser, devido à estabilidade, você procurar, vamos dizer que você está lá calibrando e você daí procurou uma estabilidade super legal, ficou muito estável, qualquer coisa que entre, o motor funciona, responde, não tem problema, não tem oscilação, mas daí você começa a consumir muito combustível, porque você fez uma calibração super robusta, mas aí você penaliza o consumo de combustível. Daí o cliente está parado lá no semáforo ou parado no engarrafamento, o combustível começa a consumir muito combustível porque a marcha lenta está excelente, mas está demais. Né? Então você tem que achar um compromisso, né, entre o consumo e também a estabilidade para que você possa entregar um trabalho legal. Não adianta você ir para um lado e daí penalizar o outro. Né? Tem que ser sempre um compromisso para você ter daí um comportamento que seja ok.